O examinador está satisfeito, já encerrou a parte dele. Está sendo pedido aos pastores que vão se alistar para fazer pergunta, na hora das perguntas, para virem aqui à frente, porque está sendo gravado, até mesmo para que você saia na gravação, tá bom? Então, os pastores que vão fazer pergunta, nós queremos alistar agora os nomes dos pastores que desejam fazer pergunta. Levante a sua mão, por gentileza, os pastores. Nós queremos abrir agora o espaço para os pastores fazer pergunta. Ok, pastor Evilásio. Pastor Carlos. Mais alguém? Mais alguém deseja fazer perguntas? Pastor Evilásio. Pastor Carlos. Pastor Jair. Pastor Robson. Pastor Bruno. Pode ficar aqui. Nós estaremos dando a palavra na ordem da inscrição, tá bom? Há mais algum pastor? Bem, você pediu para fazer pergunta. Agora eles vão fazer tantas perguntas quanto o pastor Lisandro fez. Não foi assim? Estou brincando, gente, estou brincando. Então, primeiro pastor a fazer pergunta, pastor Evilásio. Meus irmãos, na realidade, não é bem uma pergunta, é só um conselho, tá bom? Sou pastor da Segunda Igreja Batista, da Igreja Batista Nova Jerusalém, ali em São João dos Patos. E o meu conselho é que os irmãos que a partir de hoje, entendo eu, se forem aprovados, se tornarão a segunda igreja nesta cidade. E o meu conselho é que nenhum membro, nem desta congregação que poderá vir se tornar igreja hoje, saia da congregação vindo para a primeira igreja brigado com seu pastor, porque senão você vai dar trabalho ao pastor Oswaldo aqui. E nem quem aqui está, desses 31, se alguém tem problema, não estou dizendo que tem, com o pastor da igreja mãe, não saia para lá antes de fazer as pazes com o pastor Oswaldo, porque senão você vai dar trabalho para o pastor Cleito, tá bom? É só um conselho, tá bom? Pastor Bruno. Pastor Carlos, desculpe. Amém. Os irmãos estão de parabéns e tenho certeza que Deus vai continuar abençoando os irmãos. Queridos, dentro da carta, dentro ali da forma de se tornar membro de uma igreja, vocês saberiam dizer o que é carta compulsória? Quem sabe? Você não tem enganado mesmo que isso. Não, só se eu não tiver enganado, acho que é o mesmo que exclusão. É uma carta direcionada específica. Hã? Se eu não... Mas como que seria essa carta? Aí, como eu não me recordo. Quem é que pega essa carta? Como é que seria? Aí eu já não me recordo. A gente até que viu, mas estudamos mais fugidamente. Certo, vou deixar para depois os pastores. Quando o membro decide eu não quero mais ser membro, eu quero sair por livre e espontânea vontade. Isso é a carta compulsória. Na verdade, não é isso aí, não. Tá? Carta compulsória é quando a igreja dá uma carta ao irmão para ele ir para onde ele quiser carregando aquela carta. E a Igreja Batista, ela não dá carta compulsória, certo? Uma outra pergunta, nós temos dificuldades
Nós temos uma outra dificuldade, eu ali na Igreja Batista em Colinas tenho essa dificuldade. Os irmãos saberiam dizer o que é da mesma ordem e fé? Consta lá no nosso estatuto, normalmente consta no estatuto, da mesma ordem e fé. Ou seja, fulano de tal vai para uma igreja da mesma ordem e fé. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus é da mesma ordem e fé da Igreja Batista? Não. Não. Certo. Agora eu vou para uma outra pergunta. Oi? Não, é para nós também, pastores. Eu recebo um crente da Assembleia de Deus por aclamação. Ele é da mesma ordem e fé? Aí ele vai se tornar. É levado um tempo para o pastor estar acompanhando a igreja juntamente. Eu fui disciplinado, deixa eu dizer aos irmãos, eu fui disciplinado. Quando vem um crente de uma outra denominação, ele é evangelizado, ele é discipulado e batizado novamente, porque não faz parte da mesma ordem e fé. Na região, nós trabalhamos assim. Vem de uma outra igreja, que não é batista, a gente recebe por aclamação. E agora, dentro dessa mesma pergunta, quando é que nós recebemos um crente por aclamação? Certo, vamos lá. Ele pertence a uma igreja batista num povoado. A igreja deixou de existir, porque os membros migraram para a cidade. Então não tem como eu pedir carta à igreja lá, porque não existe mais. É nesse sentido que a gente recebe carta por aclamação. O irmão pertence a uma igreja lá em Teresina. Vamos receber o irmão aqui por aclamação. Na verdade, não é correto, porque a igreja está lá, a igreja pode pedir, a Igreja Batista, carta por aclamação. Sim, mas dentro da eclesiologia, tá, a aclamação se recebe quando não se tem mais contato com aquela igreja, ela deixou de existir. Exatamente porque era de um povoado, de um lugar, os membros migraram para outra, tá? E ela deixou de existir. Sim. Eu falei que serve para nós também. Então, Pastor Carlos. Eu encerro. Pastor Carlos, eu tenho uma exceção comigo. Eu vim de Brasília para cá, eu era membro da igreja lá, na mesma igreja que o pastor Cleito. E aí eu saí da igreja do Gama para ir para de Sobradinho. Beleza. Voltei para Buriti Bravo. Então eu fiquei ausente da igreja lá da Ibaplan por 8 meses. Só que, como eu não estava mais lá, eu fui excluído. O pastor Samuel falou comigo, eu, não, tranquilo, porque eu estou voltando para o Maranhão. Fui excluído do rol de membro da igreja de Ibaplan. Vim para cá. Eu fui aclamado aqui. A carta não poderia ser mais pedida lá, porque eu não era mais membro de lá. Então, o pastor Oswaldo conduziu e eu fui aceito como membro daqui. Tem suas exceções nesse meio aí, né? Sim, eu não estou dizendo que a igreja não está fazendo isso. Eu estou dizendo que o certo é caminhar dessa forma, tá?
É questão de informação também. E, inclusive, irmãos, nessa situação, se a gente for partir para a eclesiologia, não seria nem aclamação de fato. A igreja primeiro deveria se reportar com uma carta à igreja onde o irmão está excluído, para que o irmão seja reconciliado lá e a igreja envie a carta de transferência para esta aqui. Esse aqui é o correto. A aclamação é quando não se tem mais nenhum contato, não tem mais como, é longe essa coisa toda, aí sim é aclamação, tá certo? Mas hoje já tem muito dessa prática. Não é pecado também, viu? Não é pecado. A igreja, mas a gente está mostrando a forma como de fato se trabalha. Também, irmãos, eu só queria fazer uma pergunta que eu sei que os irmãos sabem. O pastor Lisandro perguntou de quem é o dízimo, da igreja ou do pastor? De nenhum dos dois. Malaquias capítulo 10, 3, versículo 8, vocês leram 10, né? O 3:8 diz o que, o Senhor? Ainda bem que o Josian, ainda bem que o tesoureiro lá já sabe, né? Isso é coisa boa, porque também não é do tesoureiro, né? Porque tem tesoureiro aí que é dono hoje do que entra lá na igreja. E ainda fica dando de conta-gota o salário do pastor. Ainda bem que os tesoureiros daqui não fazem isso, não, Josian? Amém. O que diz aí? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ou seja, o dízimo é do Senhor e administrado por quem? Agora pela igreja do Senhor, tá certo? Amém. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas às vezes tem essa tendência, é igual aquela questão que a gente hoje ouve muito a pessoa dizer assim: a igreja é soberana. A igreja não é soberana, a igreja é autônoma. Quem é soberano? É o Senhor Deus. Agora, eu quero dizer para os irmãos, vocês têm alguém que Deus levantou para liderar a igreja. Quem é? O pastor. Quem é? Os dois oficiais da igreja? Pastor e os diáconos. Irmãos, amem o seu pastor. Cuide do seu pastor. Valorize o seu pastor. E outra coisa, ande com o seu pastor. Ande com ele, lado a lado com o pastor. O pastor não é um super-homem, mas também não é um sub-homem, mas é um homem de verdade e um homem da verdade. Então, qualquer coisa que acontecer lá, você achou que o pastor, não vou nem usar o nome do pastor Cleito, porque um dia pode ser outro. Procure o pastor, mas não incendeie a igreja. Tem alguma dificuldade pessoal? Seja com o pastor ou com o irmão, procure o irmão para conversar. Procure o pastor para conversar, mas não incendeie a igreja do Senhor, e a gente tem que zelar, e nós somos a igreja do Senhor. Então zelem. Outra coisa, nós precisamos andar juntos. Nós somos irmãos em Cristo e precisamos andar, porque a igreja também, na sua autonomia, ela é interdependente. Por isso que tem também as suas associações, a sua convenção, e nós andamos juntos. É por isso que nós avançamos na obra missionária. Nós temos o desafio, hoje Deus está nos levantando na cidade de Buriti Bravo, também no estado do Maranhão e no meio norte do Brasil, no Brasil e no mundo. Então veja que Deus nos usa aqui e Deus nos usa também em outro local quando nós estamos abençoando a obra missionária, contribuindo para o sustento da obra missionária. Amem missões. A igreja que não é missionária, ela perde a sua natureza de ser. A igreja precisa cumprir a grande comissão. E outra coisa, irmãos, saibam que os irmãos têm igrejas que são co-irmãs, tem uma liderança denominacional que está aqui para servir, para andar juntos e dizer aos irmãos que isso aqui é a prova de que a igreja em Buriti Bravo e que os batistas no Brasil estão cumprindo a grande comissão. Por quê? Porque hoje mais uma igreja está sendo plantada para a glória do Senhor. Então, esta mesma visão que vocês recebem de Deus através dessa igreja, levem à frente, ame missões, plante igrejas, honre ao Senhor, ame pessoas, seja luz e sal da terra.
Pastor Bruno. Bom dia, graça e paz a todos. Parabéns para vocês por esse dia, né? Só uma questão em relação à disciplina. Foi dito que a disciplina primeira, qual que é? Formativa, né? E às vezes, muitas vezes, infelizmente, para alguns líderes, acontece de, em vez de estar informando, pregando, né? Às vezes ser algumas indiretas, né? Isso não é legal na igreja. Mas eu queria perguntar para os irmãos aqui, quando a disciplina formativa, ela vem do texto bíblico, com a autoridade bíblica, né? É certo a gente se zangar com o pastor, se revoltar com ele, porque a Bíblia está dizendo que a gente tem que se converter e se arrepender? Quando a igreja receber instrução da palavra de Deus através do seu servo, né? Qual será então a atitude que é mais adequada para um cristão quando ele recebe a repreensão? Amém. Glória a Deus. Eu ia fazer mais 50 perguntas, mas eu finalizo aqui. Obrigado, pastor Bruno. Pastor Jair. O secretário também pergunta, né? Exatamente para o seu secretário, eu não sei se foi feita essa pergunta, mas se foi, eu vou fazer de novo. Qual é a função da igreja? E você anotou no papelzinho legal lá, não foi, pastor? A pesca tá boa, né? Passou no papelzinho legal. Não, o irmão sabe sim, graças a Deus. E quais são os deveres de um crente para com a sua igreja? E um membro? Isso. Porque nós temos, não sei se aqui, acho que aqui não tem não, em Buritibrau não tem esse problema não. Assembleia administrativa. Quando a gente diz assim, vai ter assembleia administrativa, alguém lê o edital, aí o bicho já pega, né? Ih, assembleia de novo? Né? E aí a gente fica, quando vai realizar a assembleia, tem que fechar as portas tudo, porque ela começa com todo mundo, termina com ninguém. E aí depois ainda se reclama das decisões que foram tomadas. Porque quando você não participa de uma assembleia, você assina um cheque em branco para alguém preencher, não é isso? E aí depois, aquele que saiu e foi lá, antes de terminar as decisões, aí liga para o irmão e pergunta, e o que foi decidido? Aí quando aí começa a falar mal dentro de casa para todo mundo, fala mal do pastor. Né? Mas como assim? Se ele não estava... Então, ele não pode reclamar. Na verdade, ele não precisa nem saber do que foi decidido. Ele só precisa ou se alegrar nas consequências ou sofrer na consequência, não é isso? Então, a gente precisa lembrar disso e ter muito cuidado com isso. Participar realmente dessa Assembleia Administrativa, porque é talvez um dos melhores que tem, melhores cultos que tem, que é aí que a gente vai descobrir quem é quem dentro da igreja, né? Então, é isso. Só essas duas perguntas. Eu estou com dó de vocês. Mais umazinha, queridos. Como é que se procede a carta de transferência? Por exemplo, o irmão daqui, tá, está indo para a segunda igreja batista agora. Como é que ele vai proceder? Irmãos, no caso, o pastor da segunda igreja batista deve entrar em contato com o pastor da igreja que o membro está saindo, saber qual o motivo dessa saída, assim, né? E eu acho que acompanhar ele até entender e solicitar a carta para a igreja que ele está saindo. A igreja que ele vai, que solicita a carta da igreja que está saindo. A autoridade máxima numa assembleia.
Hã? Não. É a Assembleia Geral. A igreja é a autoridade máxima. Então, eu estou indo da primeira igreja para a segunda. Eu já conversei com o pastor Cleito ali, tal. Aí, em assembleia, o pastor Cleito me apresenta a igreja. Olha, o Eduardo quer se tornar membro daqui, já tem servido a contento. Tá? Que os irmãos pensam? Como os irmãos veem isso? Não, pastor, ele está servindo, está sendo útil aqui, tá? Então vamos pedir a primeira igreja batista. Então, a segunda igreja, ela pede, tá? Autoriza e então o secretário envia o pedido para a primeira igreja e assim então se concede a carta de transferência. Ok. Agora o presidente também pode fazer pergunta? Tem até meio-dia, né? Falta 1 hora ainda para a hora do almoço. Não, só uma pergunta. Eu sei que vocês sabem, por isso eu vou perguntar. Como deve ser? Só para mostrar para os demais que vocês sabem. Qual deve ser a relação do crente com a Bíblia? Como é que a vida devocional do crente, como é que deve ser? Eu quero ser mais explícito possível. Hã? Quantos você bem mais claro? O crente deve ler a Bíblia todos os dias? Infelizmente, nós temos deixado isso de lado. Uma coisa que temos deixado também é o culto doméstico. Alguém de vocês faz o culto doméstico? Sim. Glória a Deus, eu encontrei alguém que faz. Amém. Porque, gente, está difícil. Nossos filhos, os meus, se converteram no culto doméstico. Então, não deixem de ler a Bíblia com a sua família. Não deixem. Para a edificação da igreja, começa a edificação em casa. Amém. Então, façam isto, leiam a palavra de Deus. A devocional, o culto doméstico, não é necessariamente ser de manhã. Pode ser à noite, depois chega todo mundo, em vez de ir para a TV, reúne a família e vai ler a Bíblia. Não precisa ser muito tempo. 10 minutinhos é suficiente para fazer um culto doméstico bem feito, onde todos possam participar. Mas se quiser mais tempo, façam. Mas é necessário que façam, tá bom? Então tenham intimidade com a palavra. E um dia nós batistas somos chamados de os Bíblias. Hoje não sei o que nos chamam. Temos deixado de lado por causa da hiperatividade da vida. Até muitos pastores leem pouco a Bíblia. Então, se familiarize com a palavra para que vocês não sejam enganados. Porque ultimamente muitas igrejas batistas têm se enveredado por doutrinas que não são bíblicas, por falta de conhecimento bíblico, e não são poucos os pastores que têm levado as suas igrejas a uma visão deturpada do que significa ser uma igreja batista. Então, cuidem, leiam a Bíblia. Hoje vocês têm um pastor que zela pela palavra. Amanhã não se sabe quem virá para pastorear vocês. Então, vocês podem proteger a igreja de vocês. Como a autoridade máxima é a igreja local, então leiam a Bíblia para que vocês tenham autoridade para, se necessário, dizer ao pastor: pastor, você não é batista, então queremos pedir ao Senhor que deixe o ministério, porque essa doutrina que o Senhor está trazendo não é bíblica. Então se instruam na palavra, porque hoje está difícil. Está muito difícil identificar nós batistas como Bíblias. Ok. Então, se vocês não forem aprovados hoje, qual é a decisão de vocês? Posso responder? Muito bem. Muito bem. Então, nós pastores, quero convidar os pastores a se retirarem um pouco. Nós vamos deliberar sobre este assunto e logo depois daqui uma meia hora, uns 40 minutos. Não, gente, é rápido. 5 minutinhos a gente volta, vamos dar o resultado para vocês, tá bom? Bem,
vocês foram aprovados unanimemente. Louvo dos montes, eu louvo no dia, eu louvo na noite, eu louvo se vejo que estou cercado